Oi pessoal, Marcos Lago aqui. Vamos começar mais um podcast Cerebrando a Vida. Aqui eu conto como você, ser humano, reage ao mundo físico e mental, de acordo com a psicologia evolutiva e outras coisas também que hoje é um pouquinho diferente. Bom, o que é envelhecer, pessoal? Vocês sabiam que a expectativa de vida do ser humano há 300 mil anos atrás era de 33 anos? Talvez você já soubesse disso, mas o que você não sabe é que em 1910, outro dia, era de 34. Um ano mais só. Então nós passamos 299 mil anos durando entre 33 e 34 anos, pessoal. A humanidade só passou dos 50 anos de média após a Segunda Guerra Mundial. Olha que número interessante. E a gente só atingiu 70 no ano 2000, outro dia. Então, como que funciona a biologia desses números? Bom, é assim, tem duas teorias de longevidade. A teoria do tamanho é a teoria que serve para nós mamíferos. Ela diz o seguinte: quanto maior o tamanho da espécie, não do indivíduo, né? Tem homem alto, homem baixo. O tamanho médio do ser humano é o que determina quanto tempo vai durar. Então nós temos lá ratinho que dura 3 anos. A gente tem o elefante que dura 50 anos e as baleias brancas que duram 90 anos. E nós? Nós estamos em que tamanho? Nós temos 2 primos próximos de nós que são, isso, exatamente, macacos. Então nós temos o gorila um pouco maior que nós, dura 37, 38. Chimpanzé menor que nós, 30, 31. A gente está ali, 33, 34. Pela teoria do tamanho, está certinho. O que aconteceu por quase 300 mil anos, não é? Agora, por que a gente dura 100 hoje em dia? O que aconteceu? Aconteceu no século XX, que a gente aprendeu a segunda teoria de longevidade, que chama teoria da proteção. É igual da tartaruga gigante. A tartaruga gigante tem a teoria do tamanho, que é a maior tartaruga de todas, e uma carapaça em volta dela gigante, e que não tem mais dinossauro para morder tartaruga, ela tem proteção e sobrevive, tá? Se a gente não mexer com ela, ela simplesmente vive. Bom, proteção, vamos falar um pouquinho mais. No século XX aconteceu o quê? Teve 2 grandes guerras e quando tem guerra sempre aumenta muito a quantidade de tecnologia, tanto da parte mecânica quanto da parte de medicina, de biologia, de infraestrutura. Acabou a Segunda Guerra, aquele monte de tecnologia tinha que ser aplicada aonde? Porque os caras não iam mais ganhar dinheiro vendendo tanque, nem avião, nem mais nada. Acabou a guerra. Vem a paz, tem que vender pro civil. Então, houve a mecanização da agricultura. Quer dizer, a tecnologia de fazer tanque foi para fazer colhedeira, foi para fazer plantadeira, fantástico. Só que aí não precisava mais das pessoas na agricultura, as pessoas foram para onde? Para a cidade, para serem funcionários das indústrias, então o equipamento das indústrias melhorou um monte, só que aí um monte de gente na cidade, você tem que melhorar a condição de vida. Aí vem saneamento básico, vem ajustes térmicos, aí você tem a medicina. A parte cirúrgica se desenvolve um monte nas guerras. Aí nós temos vacina, antibiótico, cuidados. O que acontece? Você protegeu todo mundo. Tirou dos perigos do campo, fez saneamento básico, tirou a infecção, as pessoas começaram a sobreviver em massa, tá bom? Então temos milhares de centenários hoje. Agora outra coisa, fala pra mim, quantos anos você tem? Aí eu aposto que você errou na sua cabeça aí, você falou a sua idade, mas pensa comigo, seu cabelo cresce e você corta, suas unhas crescem e você corta, sua pele descasca e cresce de novo, ou seja, vários tecidos do seu corpo são extremamente jovens. Funciona assim, só tem 3 coisas no seu corpo que duram a vida inteira: cérebro, o cristalino, que é aquela lente atrás do colorido que estraga lá pelos 30, 40 anos, na verdade ela começa a estragar nos 33, 34, quando a gente tinha que ter morrido. Mas aí a gente sobrevive, perde a visão de perto. Mais tarde sobrevive mais, perde a visão de longe, a gente chama de catarata e opera. E os óvulos das mulheres? As mulheres não menstruam para sempre, elas menstruam 50 e poucos anos e acabou. Então esses 3 tecidos não voltam, tá? Todo o resto troca com velocidades diferentes. E se a gente pegar as coisas mais longevas no corpo, os músculos, os ossos, a gordura, troca a cada 10 anos mais ou menos. Então, a gente pode brincar que estamos em várias pessoas aqui na sala, todos nós temos entre 10 e 15 anos, a mesma idade, ok? Agora, o que aconteceu que a gente não parece ter 10, 15 anos e a gente não se sente, na maioria das vezes, quando tem mais que essa idade, como 10, 15 anos? Bom,
A aparência é fácil de responder. O colágeno do tipo elastina da pele do adulto é formado no fim da adolescência, quando o adulto jovem aparece. E esse colágeno só troca depois de 30 ou 40 anos de tempo. É muito tempo para trocar. Então a molécula de elastina, que parece uma molinha, ela vai esticando com o passar do tempo. Daí as nossas rugas de expressão. E quando vamos construir as novas, tem um sistema de controle do corpo que já não está funcionando tão bem. Ele se chama sistema endócrino. O que é isso aí? Vamos entender um pouquinho mais. A natureza deu 2 sistemas de controle para o ser humano. Um sistema elétrico, que chama cérebro, e um sistema químico, que o nome é hormônios. Tá? Em grego, hormona é substância química que leva informação. Olha que legal. Então, o hormônio é uma substância química que leva uma informação específica. Nós temos vários deles, cada um vai num lugar do corpo levando informações. E essas informações, muitas delas são de como construir a célula de maneira correta. A brincadeira que eu faço é assim, o sistema nervoso é o engenheiro e o sistema endocrinológico, os hormônios, são o arquiteto. Então uma casa de engenheiro, ela é sem graça, mas ela funciona. A casa que você tem o engenheiro fazendo a estrutura e o arquiteto fazendo a forma, os desenhos, as curvas, é uma casa com graça. Então, quando a gente repõe o hormônio, a gente volta a ter graça. Essa é a brincadeira, tá? Bom, vamos voltar lá na nossa longevidade. Se a gente tinha que durar 33 ou 34 anos apenas e fizemos isso por 99% da nossa existência, quer dizer que algo estraga antes disso. E quem é? O nosso cérebro não é, porque nós estamos aqui nessa sala com todo mundo um pouco mais velho do que isso e nós estamos conversando normalmente. Então é o sistema químico que a natureza resolveu tirar. Quando que começa a cair a quantidade de hormônios no corpo? 20 anos de idade. 20 anos de idade, tá? O DHA começa a cair aos 20, a testosterona começa a cair aos 25 e assim por diante. Então, a maior parte da nossa vida, de existência, duramos ali até uns 34, 35 e desaparecemos, tá? Agora, o hormônio caindo aos 20, por que tem esse número, 20? Vamos entender uma coisa. Para que serve o ser humano? Se a gente não pensar em questões religiosas, o ser humano serve só para a reprodução. É cópia de DNA. É para isso que a gente serve. E aí, se a gente pensa em cópia de DNA, a gente pensa em reprodução, a gente pensa em fertilidade. A fertilidade das mulheres, que são o bicho que consegue criar um novo ser, ela é fantástica entre 15 e 25 anos de idade apenas. Antes dos 15 anos, mesmo que a menina menstrue, ela tem menos fertilidade. E acima dos 25, mesmo que menstrue, tem menos fertilidade. O homem funciona diferente disso, ele é fértil a vida inteira. Mas as mulheres entre 15 e 25 anos são extremamente férteis. Bom, os últimos 100 anos mudaram tudo, gente. E agora a gente tem que se adaptar. Como? Do mesmo jeito que artificialmente a gente dura 100 anos hoje, a gente precisa usar um artifício para construir células boas de novo. Devolver a quantidade hormonal do bicho saudável, aquela dos 25 anos de idade. O que repor? Testosterona, DHA, estradiol, progesterona, pregnenolona, vitamina D, esses são nomes que vocês vão ouvir por aí. Como repor? Cada caso é um caso. Bom, hoje eu tô com a Julita Curiazen, que vai falar um pouco da experiência dela de tomar hormônios. Daqui a pouco ela conta quantos anos ela tem. E tô com o Dr. Mário Ward, cirurgião plástico, que vai falar também da sua experiência com homens e mulheres após os 40 anos, as expectativas deles, os resultados e as realidades das intervenções, né? Como vai, Mário? Tudo bom? Tudo bem, Marcos. Muito obrigado de ter convidado. Prazer. Estou feliz aqui de estar falando um pouquinho aqui com vocês. E aí, como é que tá esse negócio? Gostou dessa história toda? Gostei dessa passagem aí pela medicina, pela nossa existência. Você falou algumas coisas curiosas, né, que botam a gente aí para pensar. Nós envelhecemos, né? Agora eu já estou até sabendo que nós não envelhecemos por igual, né? Nós temos várias idades na gente. Isso Olha mesmo. Que interessante, eu vou pensar nisso depois. Bom, eu me deparo inevitavelmente com pessoas acima dos 40, né, no consultório. É o público que vem procurar para fazer um estudo anti-aging, né? Estudo de como evitar o processo do envelhecimento ao que eu corto imediatamente. A gente não consegue evitar, mas a gente consegue burlar, a gente consegue mascarar, a gente consegue tratar de uma forma que você fique melhor com você,
Né? Veja bem que eu estou focando na cirurgia plástica. Você também trata pacientes com hormônios? Você tem esse tipo de experiência? Eu tenho essa experiência, mas é uma experiência muito focada. Muito focada. É para performance esportiva, não é para... Não é fisiologia, é um pouco diferente. É bem diferente. Tá. Né? É bem diferente. Enfim, mas a pessoa com mais de 40, 50, 60... Eu vou te contar uma história. Acho que uma das minhas primeiras pacientes, uma senhora de 70 anos de idade, que chegou no meu consultório, eu tinha me formado há pouco tempo. E ela me perguntou, Dr. Mário, quantos anos eu vou ter a menos quando eu sair da sua cirurgia? E eu virei para ela e falei, nenhum. A senhora vai continuar com 70 anos de idade porque eu não tenho essa capacidade. Mas vai estar bem melhor. Né? Vai estar com um aspecto mais jovial, vai estar com um rosto menos pesado, vai estar certamente com uma autoestima melhorada. Eu acho que é essa a importância. Legal. Quando a gente começa a falar de autoestima, autoimagem, e que tem tudo a ver com até uma escala de depressão, se você for querer comparar. Sim. Né? Então, acho que é isso. Acho que os pacientes, eles vêm procurar por autoestima. Julita. Fala, querido. Gostou da historinha? Gostei muito. Eu agradeço tanto que você está aqui. Eu preciso fazer uma pergunta. Uma pergunta. Eu e o Mário estamos olhando aqui, você tem uma pele lisinha, está toda bonita. Até eu que não enxergo direito, eu pego o espelho de aumento, eu falo, mas que eu estou melhor que minhas amigas. Quantos anos você tem? 89. 89? Uau. Você vê a pele. Parabéns. Você achou, Mário? Parabéns. Sem plástica. Quer dizer, Parabéns. Mário, essa cliente você não vai ter. Bens a Deus. Os dois libaneses aqui, eles estavam falando, não estavam falando pois em árabe. Pois é, que interessante ele ser descendente de árabe, né? Você viu? Muito simpático, de Zahle. Família de Zahle, é uma das melhores cidades, se não for a melhor. Olha só, que bom. Julita, fala, querido. Deixa eu te perguntar. Eu sei que você faz tratamento de reposição hormonal já há mais de 3 anos, né? 3 anos e pouco. 3 anos e pouco. E você toma todas essas substâncias que eu falei para o pessoal aqui. Eu queria entender um pouquinho. O que você acha? Funciona esse negócio? Eu também queria entender. Também queria entender. Então vai. Há 3 anos e meio, mais ou menos, eu estava uma velhinha, há 3 anos, mais ou menos. Falei, estou ficando velhinha, estava acabando lá. Olhava no espelho, mas eu não estou tão ruim. Mas tudo bem, estou velhinha. De repente eu vi na televisão um médico falando sobre reposição hormonal e não sei o que, falando muito bem. Ele falou tipo assim, vou falar com as minhas palavras, claro. Né? Eu consigo uma melhora nisso com umas vitaminas, porque vocês estão sempre à base de pouca vitamina A ou B ou C. Eu entendi mais ou menos, virei para minha secretária, aí comigo, falei, olha, venha ver que simpático. Que interessante, bonitinho que ele era também, né? Então eu falei assim, vamos lá? Ela falou, mas a senhora também inventa cada coisa. Não invento, a senhora tem todo método, tem 4, 5 métodos. Falei, mas eu quero ir nesse. Vamos ver ele. Fomos lá, gostamos, não só dele, como o jeito dele, a opinião dele. Agora, o que ele queria, tudo à base de vitaminas. Eu vou topar. Olha, o que eu mudei, a pele que vocês estão vendo era boa, mas não tanto. Mas eu comecei a andar, comecei a falar, eu melhorei tudo. No primeiro ano, mais ou menos, no segundo, mais ou menos, agora você está vendo como eu estou. Mudou a disposição. Tudo. Memória mudou. Tudo à base de vitamina. Ele tem uma maquininha, fica com aquela maquininha na minha frente, esse homem é louco. E começa, e eu falo, e daí? Você tem alguém que pode trazer da Europa, dos Estados Unidos? Eu falei assim, eu tenho. Tenho uma neta que mora lá. Então, preferível. Traz esse, coitada da minha neta. Trazia montões, e eu tomo 16, 17 por dia. Eu comecei a achar melhor, eu achei estranho. Se a minha secretária pudesse estar aí fora, se ela pudesse falar, coitadinha, me aguentando, de repente, ela ficou com o maior fã desse médico. Ela estava me contando uma história. Mas ela adora ele, porque melhorou para ela. Eu não preciso dela. Ela me contou essa história, que ela falou, olha, eu fiquei tão contente porque melhorou a minha vida. Mas é verdade. Ela está mais alegre, ela está mais disposta, ela acorda bem, ela tem humor melhor. Exato, é verdade. Mas agora ela me contou uma coisa interessante que eu queria saber. Ela falou que você está muito mais esperta e está às vezes brava com a turma, porque agora você pega no pé, olha, você está fazendo isso errado, você está não sei o que lá. Exato, porque aconteceu isso? Eu sempre fui muito bondosa. Muito. Sempre fui.
muito preocupada com terceiros. E ela não quer que eu fique demais, assim, preocupada. Mas eu acho que Deus gostaria, está gostando do meu jeito. Por exemplo, meu funcionário, se eu estou entrando no restaurante, vem cá, querido, vem junto. Sabe, as outras minhas amigas deixam o coitado na porta. Quer dizer, são coisas diferentes. Eu melhorei em tudo. Você está falando das suas amigas, me conta um pouquinho, como que elas estão? Bem diferente de mim. É? Tem uma que não sei por que está indo bem, mas as outras está tudo de bengala. É? Tudo de bengala. Eu já caí umas 3 vezes, nada, levanta no mar. Foi muito gozado. Eu estava com uma amiga, com uma prima me segurando, eu caí, estava pelo pé só. E ela não conseguia me levantar, porque a areia puxa. Uma coisa estranha. Aí foi tal, socorro, socorro, socorro. Veio um fulano, me puxou, consegui sair, eu fiquei ligeiramente machucada. Quer dizer, até os ossos melhoraram. Eu não sei, eu adoro esse médico, não sei se é exagero meu. Que eu legal. acho que ele que me deixou assim como eu sou. E os seus outros médicos, você chegou a comentar? Pergunta. Porque eles devem olhar os seus exames, veem que está tudo bem, o que eles falam? Um deles compreendeu perfeitamente que são umas vitaminas, que ele faz muito um tipo de medicina, não é só, ele é assim que manda fazer, como é que chama? Que manda manipular? Manipulação. Então ele concordou, os outros não falaram, não, mas não é isso, é que sua mãe era assim, que mãe era assim, não. Não é nada, mas eles não aceitaram muito a minha ideia de eu falar que era só as vitaminas que esse médico me dá. Mas não é uma nem duas, esse médico me dá 15 por dia. Mas eu estou muito bem. Que bom, Maria Júlia. E deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você se olha no espelho... Eu não enxergo bem. Eu tenho degeneração da mácula. Tá bom. Mas pertinho assim... Eu estou achando ótimo, eu acho ótimo, eu acho que eu estou muito bem ótimo, também. Que excelente, está bem, está se sentindo bem. Estou me sentindo bem. Muito bem. Não tenho o corpo que eu tinha antes só, né? Mas eu escondo. Falando nisso, você está se exercitando? Olha, eu deveria exercitar mais. Mas o que você tem feito? Eu vou te contar, porque a minha massagista, que está comigo há muitos anos, falei, sabe uma coisa? Eu vou fazer com você. Você sabe fazer exercício? Sei, dona Julita, sei. Então faça o exercício. Eu te pago a mais. Quando acaba a massagem, faz exercício. Não é que os exercícios dela são bons? Então é com a perna, é com o braço, é com não sei o que, 3 vezes por semana. E aquele aparelho lá que você me falou que você que tem? Delícia. Você está fazendo? Você tem a plataforma vibratória que eu sei, né? Fica quieto. Quem faz dia e noite é a Irani? É a Irani. Mas eu parei por causa da infecção de urina. Todo dia eu falo, Irani, posso começar? Ainda não. Irani, posso começar? É de tanta falta que me faz. Mas é gostoso, né? Põe a mão aqui. Pode pôr. Com 90 anos, não sei o que. Olha. O que você achou, Mário? Tônus muscular? Que tônus bacana, cara. Assim, nossa. Parece jovem, não parece? Então, até o braço, que minhas amigas é tudo pelanca aqui, eu não tenho. Então, não, mas esse aparelho. Então, mas já são 3 anos e meio trocando fibra muscular por fibra muscular de alta qualidade. Então você ficou muitos anos desprovida de testosterona, que é o hormônio que principalmente ajuda na musculatura. Mas é fantástico, que bom que você me lembrou. É uma das coisas, junto com a vitamina veio isso. Claro. Quer dizer, também é fantástico, eu acho falta. Agora você imagina que esse músculo que você está sentindo forte na sua perna e no seu braço, o seu coração é feito de musculatura. Então ele também aumentou a força de contração dele. Sei. Isso é uma coisa importante, né? Entendi. Porque agora. O grande negócio que a gente tem com o envelhecimento também é a fraqueza do coração. Então tem essa dificuldade de andar, às vezes porque o coração não bombeia, o cérebro também não vai bem porque o coração não bombeia. Então, todas essas substâncias que você está usando, pregnenolona também, que faz ligação de neurônios e melhora a memória, melhora o humor, melhora a percepção das coisas. Quer dizer, a testosterona também te dá uma visão do mundo um pouco menos depressiva, mais objetiva, né? Esses são os objetivos desses tratamentos. O que eu estranhei muito é que há 2 anos e meio atrás que eu comecei isso com esse médico, em vez de eu ir para trás, eu fui para frente, melhorei. Isso é uma coisa estranha, né? Em vez de eu continuar envelhecendo, eu rejuvenesci. Eu acho que cada vez mais a gente vai precisar pensar nisso e a partir de uma certa idade. Eu vou contar para vocês uma história que estava num congresso, enfim, um professor que não é daqui, é um argentino, ele traçou um paralelo maravilhoso
com o que acontece hoje em dia com o nosso despreparo para não morrer mais aos 33 anos de idade e de repente está morrendo aos 100 anos de idade. Mas numa questão estética, aconteceu conosco que nós fomos sobrevivendo. E cada vez mais a gente está se deparando com uma nova forma. E ele traçou um paralelo com o Shrek, com o filme, com o desenho, Shrek. Né? Quando a Fiona deixa de assumir a cara de princesa, a persona da princesa, e ela assume a persona ogro. E passa a vida dela, então, e feliz e contente e ao lado de quem ela ama, com aquela persona ogro. Ele falou, não estou falando que nós viramos ogros, mas é para vocês entenderem. Nós estamos assumindo cada vez mais uma nova forma na maior quantidade de vida que a gente tem. Porque nós começamos a mudar por volta dos 40 anos. Antes a gente morria de ato imediato. Agora a gente vive até os 100. E é com essa nova forma que a gente passa a maior parte da nossa vida. Eu achei isso tão genial. Eu achei isso tão incrível. E assim, é com isso que a gente vai ter que trabalhar agora. Então, assumindo essa nova forma, o que a gente tem para lidar com isso? Quais os mecanismos, né? Vitamina, hormônio, cirurgia, né? Manter uma autoestima e manter uma vida bacana até onde Deus quiser. Sim. Né? Então, eu só queria comentar isso porque eu acho muito importante a aceitação, mas a aceitação de que o cuidado é permanente e o cuidado tem que existir até onde precisar. Exato. Uma coisa muito interessante que você está falando é o seguinte, o nosso cérebro, e aqui o nosso nome é Cerebrando a Vida, sim. Então eu tenho que levar um pouquinho para esse lado, que é o seguinte, o nosso cérebro está acostumado a 299 mil anos se enxergar até os 34 apenas. O nosso sistema visual, ele é fundamental para as tomadas de decisão que a gente tem. Então, isso que você falou é brilhante, esse professor seu teve um insight bem legal, que você passou dos 40, você não é aquele indivíduo que a gente está acostumado a enxergar. Você vai virar outra pessoa por causa da modificação estrutural. Então, é claro que isso que a gente está falando aqui, isso que eu trabalho, faço reposição hormonal, você também, quer dizer, e a Julita recebendo isso, vendo os benefícios. O legal de perceber é que não só essas intervenções cirúrgicas que você faz, hormonais que eu faço, mas assim, a gente percebeu uma nova consciência de poder envelhecer e olhar para nós mesmos e continuar nos reconhecendo, mesmo com as transformações estruturais. Bárbara. Você continua sendo você do outro lado do espelho, com todas as suas dores, com todos os seus amores, com suas dificuldades, com as suas facilidades. É você. Conviva, olhe para o seu espelho e conviva com você. É brilhante o que você falou. Brilhante, Mário. né? Brilhante. Mas Mário, é genial, esse paralelo foi genial. Eu tenho isso comigo há muito tempo. Até porque os conceitos de beleza, se você for falar, conceitos de beleza vai mudam ao longo dos séculos, mudam ao longo dos tempos, né? Modelos, todos os modelos mudam, né? Modelo de sucesso nos anos 70 era o empresário gordo que fumava charuto e estava atrás de uma mesa, né? O modelo de sucesso hoje em dia do mesmo empresário é o cara fitness que não fuma, né? E que faz maratona. Isso, então, é esse cara. Então os conceitos acho que vão mudando. Eu acho que por que não mudar esses conceitos de cuidado também, né? E nós temos o nosso grande exemplo aqui, Julita, que não deixa a gente mentir, né? Você se cuidou, você continua se cuidando. Mas elas estão muito atrasadas com esse de recomposição. Reposição. Reposição. Estão muito atrasadas. Elas correm primeiro para o plástico. Isso, porque o olho é mais importante. Isso, não. Mas é por isso que estou eu e o Mário aqui. Isso porque são duas frentes de trabalho, são os profissionais que têm que se trocar figurinhas. Claro, ele sabe fazer, mas quando não sabe fazer, o cirurgião plástico tem que mandar para mim. E eu mando para o cirurgião plástico. Essas coisas têm que andar em conjunto. Tem que andar um pouco depois do tratamento. Julita... Primeiro é o tratamento, depois a gente vai. Que eu tenho amigas que vivem mudando. E os homens também hoje. Sim. Os homens demais. Eu fico olhando para o meu genro, para isso. Que o homem está bem. Daí que eu descobri que eles estão a toda também. Claro.
Claro, e por que não, né? No meu tempo, não. De jeito. Pessoal, tá muito boa essa conversa, mas o nosso tempo acabou. Julita, muito obrigado. Eu que agradeço, querido. Mário Ward, prazer em vê-lo. O prazer foi meu. Muito obrigado, amigo. Celebrando a vida com vocês. Muito obrigado. Amém. Tá? Amém. Queria pedir para o pessoal comentar e falar o que precisar e perguntar nas nossas mídias sociais, tá? Estamos no YouTube, estamos no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, Dr. Marcos Lago, Celebrando a Vida. Tchau, pessoal.